Olá, rapaz, tem que dar uma pausazinha assim, né? Porque o Facebook às vezes coloca o início do nosso vídeo de uma forma estranha, né? Aí tem que ficar às vezes parado assim, pra deixar ele, sei lá, gravar de uma forma que fique melhor. Porque na outra live que eu fiz, eu tava fazendo assim no cabelo. E aí isso é uma cara estranha, mas enfim. Eu tô uns 5 minutinhos atrasada, que eu vim previsto aqui. Mas eu creio que essa live vai ser uma live esclarecedora para as nossas vidas. Muito esclarecedora, aliás. Perdão pela palavra. E eu vou dar mais um minutinho para ver se alguém vai entrar. Se você não assistir, né, não estiver assistindo ao vivo, eu peço que depois você compartilhe, porque assim é de suma importância esse assunto, que é um assunto que está no nosso meio, faz parte do nosso meio, que eu digo, nosso dia a dia como servos de Deus. E nós sabemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra os principados, é contra as potestades. Entendemos também que na própria Bíblia vai nos ensinar a identificar os sinais e a lutar da forma correta, a entender todos as coisas que cirandam ao nosso redor, porque nós somos numa luta muito grande, que eu digo, do mundo, de Satanás, na luta com a nossa alma, com a nossa carne. E a maioria das vezes não sabemos como lutar, não sabemos o que está acontecendo ao nosso redor, não sabemos o que vem contra nós, mas na própria palavra diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Você que já entrou aí, coloca um oi, um joinha, para eu saber quem foi que entrou. E nós vamos falar sobre a influência de Leviatã, né? A influência de Leviatã. E é muito profundo, porque Leviatã não dá para se falar numa live de 30 minutos. Não dá para falar. A gente precisa de um tempo para poder estudar um pouco sobre Leviatã. Mas nós vamos dar início. E antes de iniciar, eu quero começar orando. Porque nós, como os dispenseiros da palavra de Deus, nós somos um canal, um instrumento de Deus para Ele revelar a sua glória, revelar a sua verdade para nós. Então eu estou aqui como um canal de Deus para a sua vida e para a minha vida também. E lendo um pouco mais, me aprofundando um pouco mais sobre esse tipo de influência maligna, a gente consegue entender os ataques contra a nossa vida, a gente consegue entender os ataques contra a vida dos nossos irmãos e conseguimos ter uma oração mais eficaz, conseguimos ter uma oração mais direta, conseguimos obter um resultado mais rápido, mais eficaz, mais eficiente, porque o inimigo das nossas almas, ele vive todos os dias nos analisando. E a gente, nós, os servos do Senhor, analisamos as escrituras no requisito de bênçãos, no requisito de que somos filhos, no requisito de que vamos para o céu. Isso é errado? Não. Mas nós precisamos entender que ainda estamos na terra. E na terra existe uma guerra muito grande
contra mim e contra a sua vida, ainda mais contra aqueles que têm fé, contra aqueles que estão firmes na presença do Senhor, contra aqueles que querem fazer a diferença, quanto contra aqueles que realmente vivem o Evangelho de Deus. Então é uma luta muito grande. Então nós precisamos entender o que está vindo contra nós, porque o inimigo das nossas almas, a serpente, o dragão, Satanás, ele já analisa a nossa vida. E no momento da nossa fragilidade, ele vem com força total para nos matar. Mas maior é aquele que está conosco, que vai nos revelar grandes coisas nessa tarde. Então eu convido você a fechar seus olhos comigo, nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eis aí a tua palavra, eis aí o teu Espírito Santo que nos dá discernimento, entendimento, conhecimento e sabedoria daquilo que tu quer revelar para nós. Deus, eu sei, Pai, que tu não quer que seus filhos venham ser enganados. Eu quero, Senhor, como os teus filhos também aprender um pouco mais, Senhor, do mundo espiritual, para podermos, Senhor, Pai querido, lutar com as armas corretas. Deus, eu sou aqui um instrumento nas suas mãos, sou um vaso, mas eu carrego, Senhor, a preciosidade do teu Espírito Santo. Então fala comigo, fala com os teus filhos, fala com todos aqueles que vão ouvir e vão estar presentes agora nesse momento, nessa live. Em nome de Jesus, amém. Amém. Paz do Senhor, missionária Ingrid. Mas quem tá com a gente? Tem 4 pessoas aí, só que só a missionária Ingrid mandou mensagem. Mas vamos lá. A influência. Deixa eu tirar aqui o... Meu Deus. Deixa eu tirar aqui as notificações, senão vai... Missionária Ingrid, faz um favor pra mim, coloca lá no grupo das mulheres que tá sendo no Face. Eu acho que tem algumas irmãs que estão no Instagram. Faz esse favor pra mim, missionária Ingrid, coloca lá, por favor, no grupo. Então, Leviatã é considerado na Bíblia, e nós vamos ver, como o espírito do orgulho. Só que o orgulho, ele não anda sozinho. O orgulho, quando ele não é tratado, quando ele não é reconhecido que se tem esse sentimento de orgulho, quando não é descoberto que se tem esse sentimento de orgulho, o que acontece? Ele vai agregando mais outros sentimentos ruins que vai fazendo a pessoa a morrer praticamente espiritual. Nós vamos entender um pouquinho. Lá no livro de Jó, no capítulo 41, no versículo 34, diz assim, Jó 41, 34. Se não der para colocar aí, no final vou colocar todas as referências, tá? Leviatã, Jó 41, 34. Diz, o Leviatã olha com desprezo tudo o que é alto, é rei sobre todos os orgulhosos. Então, antes da luta de Jó acabar, que acaba no capítulo 42, Deus revela para ele qual o espírito que estava rondando a vida dele, que estava pairando sobre a vida dele. E automaticamente isso serve para nós também. Serve de um alerta para a gente ficar ligado quando esse sentimento, quando essa atitude, começar a surgir dentro de nós. Então, Leviatã, ele é considerado o espírito do orgulho. Ele é caracterizado por uma serpente, ou um grande peixe, ou um tubarão, né? Mas a gente vai entender sobre isso. Então, Deus, lá no capítulo 41 de Jó, e a gente pode abrir lá no capítulo 41 de Jó,
E eu convido você a deixar aberto esse livro, que é profundo demais. Eu vou estar abrindo aqui com vocês também, 41 de Jó. Ele vem dizendo assim: quem é capaz de enfrentar o monstro de Leviatã? Quem disse que não existe monstro? Monstro não natural, mas existe monstro espiritual. Existe. Evangelho é loucura, né? Mas existe monstro espiritual. E aqui está dizendo, quem é capaz de enfrentar, lá em Jó 41, está dizendo no enunciado, no início do capítulo 41, vem dizendo, boa tarde, Mansônia, paz. Quem é capaz de enfrentar um monstro de Leviatã? E aí Deus vem falando profundamente com Jó sobre esse espírito de Leviatã. Você é capaz de pescar um monstro com esse anzol, o Leviatã, de prender a sua língua com a corda? Você consegue passar uma vara no seu nariz? Você consegue furar o seu queixo? Você por acaso consegue, com as suas palavras brandas, acalmá-lo? Ele diz assim, será que você consegue brincar com ele? Você irá prendê-lo com corda? Aí ele vem dizendo, será que você consegue negociar com ele? Você consegue encher os arpões, os arpões da pele dele, porque é profundo demais a pele desse bicho. A pele desse bicho é profundo demais e tem algo espiritual muito profundo no requisito, né? A pele desse bicho, você consegue. Aí põe a sua mão sobre ele, você se lembrará da luta e nunca mais repetirá o gesto. Ou seja, sem Deus a gente não consegue vencer o orgulho. Só que eu e você, nós, os servos do Senhor, porque isso aqui é para servo, isso aqui é para crente, para servo lavado e remido pelo sangue, isso aqui é para cristão. Nós precisamos identificar quando esse espírito de orgulho estiver nos rondando. Porque quem pode lutar contra ele? Só o Senhor pode lutar contra ele quando eu reconheço que eu estou sendo rondado por ele e ou já fui atingido por ele. E aí eu preciso me colocar na total dependência e humilhação do Senhor para que esse espírito maligno ele não tome conta da minha alma, porque ele trabalha na minha alma e tocando na minha mente. Isso é um assunto para uma outra live, mas nós vamos falar da continuidade aqui. Deixa a sua Bíblia aberta no livro de Jó e preste atenção no que eu vou te dizer. O espírito do orgulho, Deus fala, eu escrevi, porque é muito profundo, é muita coisa que é esse espírito de Leviatã. Deus fala no capítulo 41, o Jó, sobre o espírito de Leviatã. Ele representa o espírito marinho, foi igual eu falei para vocês, como um crocodilo, como uma serpente ou como um peixe do mar. Como é que ele é? Olha que coisa profunda. Lá no livro de Jó 41, do 15 ao 17, vem dizendo como ele é. Diz assim, se você está com o livro de Jó aberto aí, vai lá para o versículo 15, diz assim, as fileiras de sua escama são o seu orgulho. Meu Deus, isso é forte. Cada uma bem encostada, como um selo que se ajusta. Ou seja, a gente, vamos conjecturar aqui agora, um peixe ele tem escama, certo? A escama ela é bem justinha. Como é que eu consigo tirar a escama do peixe? Só vindo com a faca e limpando e tirando, porque não tem como. Só que tem um mistério aí. Quando eu começo a limpar o peixe, se eu não tomar cuidado, aquela escama me fere. Tá entendendo? Como é o espírito do orgulho? O que ele faz na mente e na alma da pessoa? Faz a pessoa ela ficar tão oprimida no requisito de estar tão para si. A pessoa fica tão intro, fica tão resistente que nada e nem ninguém consegue retirar a escama. E quando tenta retirar essa escama, se a pessoa não quiser, ela acaba ferindo a outra pessoa que está tentando tirar a escama. Olha que coisa profunda. A tal ponto,
uma se junta à outra, tá falando da escama. Eu tô lá no versículo 15, 16 e 17 de Jó 41. A tal ponto que se junta a outra, entre elas não passa nem ar, para você ver a resistência das pessoas que têm o orgulho exaltado, que tem um orgulho como um sentimento dentro dela, como se fosse algo de bom. Nem ar passa. Você já conseguiu lidar? Eu vou fazer uma pergunta. Eu já. Você já se deu, já falou, já se deparou com uma pessoa orgulhosa? Não é difícil lidar com uma pessoa orgulhosa, exaltada? Não é difícil? Os olhos da pessoa é exaltado. A pessoa sempre chega com o nariz pro alto. Tudo que ela fala é o melhor. Ela sabe de tudo. Ela tem um conhecimento de todos os assuntos que você possa imaginar. Ela tem um domínio da sua vida. Ela tem um domínio da sua casa. Ela tem um domínio de tudo. E aqui vem dizendo lá em Jó que a escama ela é tão agarrada, a pessoa que tem esse orgulho tão entranhado dentro dela, exaltação tão entranhada, que nem o ar passa. Gente, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo isso. Lá em Jó, antes de Deus restaurar Jó, uma das últimas conversas que Deus teve com Jó foi essa. Jó, você não está entendendo. O orgulho é dessa forma. Ou seja, Jó, fica ligado, não deixe o orgulho entrar em você. Ô Jó, eu quero retirar o orgulho. Mas pastora, tem gente que está passando dificuldade, tem gente que está passando doença, tem gente que está na pindaíba e ainda é orgulhosa? É. Não se deixa ser quebrantada. Tem gente que está passando por várias situações, mas ainda tem um orgulho dentro dela. Sabe? É como uma escama bem ajustada que nem o ar passa. Só que nós precisamos entender, e esse é o motivo da nossa live nessa tarde, quais são os sintomas e o que vem antes. E nós precisamos identificar para que esse orgulho não nos pegue. Porque a gente não está longe de ser pego por orgulho. Sabe uma pessoa que foi pego pelo orgulho, pela exaltação? Saul. Ele era rei, ele era o mais bonito, ele tinha todo o poder, ele matava, ele tinha todo o povo aos seus pés. Só que ele deixou o orgulho, porque todo homem tem um pouco de orgulho. Só que nós, em Deus, precisamos matar esse orgulho todos os dias. E Saul não fez dessa forma. Ele venceu tantas guerras, ele ganhou tantos ouros, ele participou de tantas batalhas, ele era venerado pelo povo. Mas chegou um ponto de tanta veneração, de tanta exaltação, ele poderia se humilhar como Davi se humilhava. Davi era um rei muito mais poderoso que Saul. Só que Davi, ele errou sim. Só que ele tinha um coração quebrantado. Ele pode ter agido sim em alguns momentos com orgulho, mas ele logo voltava em si. Por isso que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Porque o coração de Deus é um coração quebrantado. Na Bíblia diz que o Senhor não resiste a um coração quebrantado. Então, quando o orgulho ele começar a querer invadir a sua mente, controlar a sua mente e tomar conta da sua alma, você precisa identificar os sinais que estão vindo, porque junto com o orgulho vem outras coisas que nós vamos aprender aqui. Deixa eu continuar lendo. Nós estamos lendo, você que entrou agora, nós estamos lendo lá em Jó 41, 15, 16 e 17. Está dizendo que o orgulho, ele é tão tremendo que ele se junta a tal ponto dentro de si, né, ele cria uma resistência tão grande que nem o ar passa pelas escamas. Elas se ligam umas às outras e aderem entre si e não podem ser separadas. Olha só,
Que profundo. Isso está escrito em Jó 41, 15 e 17. Isso é Deus falando com Jó. Isso é Deus explicando a Jó o que é o orgulho, o que o orgulho faz dentro do homem. O orgulho, ele entra de uma forma sutil, porque a gente vai entender aqui num versículo de Isaías que vem dizendo, ele entra de uma forma sutil, mas quando ele toma espaço para tirar só a pessoa querendo quebrantar o coração, só a pessoa querendo. Aí naquele dia, com a sua espada terrível. É esse versículo que eu quero ler para vocês. Vamos lá. Isaías 27:1. Eu vou esperar você pegar. Isaías 27:1. Muito profundo. E olha, eu descobri na Bíblia que tem juízo para quem pratica e alimenta o orgulho. Sabia? Tem. Tá na Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Abre lá. Isaías 27:1. Isaías 27:1 vem dizendo, e é profundo demais, preste atenção nessa palavra, e nós estamos falando de Leviatã, o rei do orgulho, o rei da exaltação, dizendo assim, naquele dia, isso é Isaías falando, naquele dia, com sua espada terrível, grande e forte, o Senhor castigará, olha só, o Leviatã, a serpente o Leviatã, a serpente sinuosa, ele matará o monstro que está no mar. Ou seja, existe monstro no mar? Não. Então isso é totalmente espiritual, gente. É um monstro no âmbito espiritual. Você queira acreditar ou não, está escrito na Bíblia. Mas naquele grande dia que aqui Isaías está dizendo, é no dia do juízo final. Ele vai matar o Leviatã, a serpente veloz, porque ele é veloz. Quando ele vê uma pontinha de orgulho surgindo dentro de nós, não porque ele sabe o que a gente está pensando e não sabe o que a gente está sentindo, mas ele sabe o que estão falando de nós. Sabe qual é o perigo? Você ouvir muito elogio, muita bajulação e deixar aquilo entrar no seu coração. Então, quando ele escuta muita bajulação a seu respeito, ou muito elogio a seu respeito, automaticamente ele vem velozmente tentando jogar o orgulho dentro de nós. É isso que ele faz. Ele vem de uma forma veloz, ele vem de uma forma sinuosa. Parece ser um elogio. Eu gosto de elogiar as pessoas. Também não tem problema nenhum de receber elogio. Mas quando é demasiado, a gente precisa ter cuidado. Porque Leviatã é um espírito maligno que foi o mesmo que atingiu Eva no Jardim do Éden. E atingiu vários outros homens e mulheres de Deus na Bíblia. Tem 5 passagens na Bíblia que falam sobre Leviatã. Eu não vou falar em 5 porque a gente não tem tempo aqui para falar. A gente vai continuar numa outra live. Mas nós precisamos entender quando é que vem velozmente esse tipo de seta para fazer o ego que está dentro de nós. Que existe um ego dentro de nós que precisa morrer todos os dias. Não vem dizer que não tem sobre a tua vida porque isso é mentira, porque tem na nossa vida. Nós precisamos todos os dias matar esse ego dentro de nós. Então ele vem de uma forma sinuosa e vem de uma forma veloz. Então esse espírito de Leviatã, ele vem e vem trazendo todos os outros sentimentos e atitudes que você vai conhecer agora. Mas antes disso, vamos ler algumas referências. Está lá no livro de Jó 3:8. Você já está aberto em Jó? Vai para a página 3, no versículo 8, vem dizendo assim: amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem instigar o Leviatã. Ou seja, sabem exaltar o orgulho,
será mal... Meu Deus, isso é forte demais. Meu Deus, meu Deus. Isso é forte demais. Pessoa que exalta o Leviatã, que aceita as palavras de Leviatã, porque é uma seta que voa de dia, que faz a pessoa querer ser exaltada, o dia dele será amaldiçoado. Tá entendendo isso, gente? Como isso é profundo demais? Meu Deus! Aí tá dizendo aqui, lá em Salmos, vai comigo lá em Salmos 74, 14. Olha só o juízo que virá sobre Leviatã. Olha só, Salmos 74, 14, vem dizendo assim: despedaçaste a cabeça do Leviatã e o deste por alimento às criaturas do deserto. Leviatã será derrotado, mas ainda não está. Ele está entre nós. Ele está no meio da igreja, ele está no seio familiar, ele está dentro aí do seu trabalho, ele está dentro da sua escola. Ei, em nome de Jesus, fique atento aos sinais. Deixa sempre teu coração quebrantado diante do Pai. Nós somos um barro. Nós, com um assopro, o Senhor, se quiser tirar nossa vida, o Senhor nos tira dessa terra. Nós somos um barro na mão do Senhor. Nós carregamos sim a sua preciosa presença poderosa, que é do Espírito Santo. Mas nós somos vaso, não somos nada. Não deixa Leviatã, com as suas palavras sinuosas, astutas, sorrateiramente, colocar, o exaltar, o orgulho de você ser bom em uma área. Ei, eu e você, nós precisamos dar toda a honra e toda a glória ao Senhor daquilo que o Senhor nos formou. Até dentro do nosso trabalho, se a gente é bem sucedido, foi porque o Senhor está conosco. Se na igreja, tudo que nós colocarmos as nossas mãos, nós precisamos fazer com excelência, porque é uma ordenança do Senhor, mas é para o nome dele ser exaltado. Dentro da nossa casa, nós fazemos as coisas com excelência, porque o Senhor nos capacitou para isso. Se você é uma profissional, você é uma ótima profissional na área da saúde, na área da educação, em várias áreas que você possa estar trabalhando, na engenharia, seja em que área que for, não deixa Leviatã, que é um monstro marinho maligno no campo espiritual, te exaltar. Não aceite a exaltação dele. Não aceite, porque junto com essa exaltação, junto com esse orgulho, vem outros sentimentos que nós vamos descobrir agora. Deixa eu ler algo para você, o que o Senhor ministrou no meu coração ontem. Em Jó 41, está dizendo assim, está se referindo a não está, aliás, se referindo a um ser natural, mas sim a um ser espiritual, com as suas características no âmbito espiritual e no natural, que a todo momento nos ronda sem a gente perceber, ou está influenciando alguns e achando que é normal, que é da sua própria personalidade. Ah, eu tenho minha personalidade assim, tenho uma autoestima. Eu tenho minha autoestima alta, mas eu não tenho orgulho, não posso alimentar o orgulho de querer ser melhor que ninguém. Ter autoestima boa é legal. Ter autoestima ruim, baixa, também não é legal. Mas ter uma autoestima exaltada demais é errado. Você está dando espaço para Leviatã colocar outros sentimentos dentro de você. Deixa eu te falar que, na verdade, precisa ser totalmente desconstruído, pois nós, sem Cristo, somos corrompidos no nosso interior. Isso foi eu que escrevi e eu estou lendo para você. Na verdade, no nosso interior, sem Cristo, nós somos corrompidos. O nosso homem é corrompido.
O nosso homem, ele precisa ser restaurado, por isso que é a libertação. Por isso que Jesus veio salvar, ele veio libertar, ele veio ressuscitar, ele veio transformar e veio nos dar vida nessa terra e vida no céu. Então existe o quê? Algo dentro de nós que sem Jesus é corrompido. E essa exaltação, ela vem de fora por esse espírito maligno, Leviatã. Para sermos transformados à sua imagem e semelhança, tanto por fora como por dentro, precisamos identificar se estamos sendo atacados por esse espírito. Aleluia! Você pode colocar um aleluia por esse esclarecimento da palavra de Deus? Deixa eu te falar como ele age. Ele age através da língua. Vamos ler lá em Tiago 3, do 5 ao 6. Tiago, livro de Tiago, 3, do 5 ao 6. Se você não der para acompanhar, depois eu vou botar todas as referências no comentário, quando terminar a live. Está dizendo assim, ó. Assim também a língua é um pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como a fagulha incendeia uma grande floresta. Olha, a língua é um fogo e um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina todo o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chama pelo inferno, ou seja, ela mesma vai ter o juízo. Ela vai colocar em chama o corpo de Cristo, vai colocar em chama o seu próprio corpo e ainda vai para o inferno. Olha só como o espírito de Leviatã leva a pessoa a agir de forma errada com a sua língua. Sabe o que o espírito de Leviatã, além de trazer o orgulho, além de trazer exaltação, ele traz? Vanglória, mentira e maldição. Vamos ler lá em Salmos 59, 12. Salmos 59, 12. Vou beber uma aguinha aqui. Salmos 59, 12. Se você tiver uma pergunta para fazer, pode fazer. Se eu souber, eu te respondo agora, tá? Salmos 59, 12 diz assim: pelo pecado de sua boca, pelas palavras dos seus lábios, na própria soberba sejam enredados, e pela maldição e pelas maldições e mentiras que proferem. Ou seja, as pessoas que praticam mal com a sua língua, proferem maldições, elas mesmas vão se enredar, ou seja, elas mesmas vão fazer uma armadilha para elas. É isso que está querendo dizer aqui. O orgulho, ele traz a exaltação, a língua que fala como fogo que incendeia toda uma cidade, que fermenta todo mundo. Em vez de a língua abençoar, ela está amaldiçoando, ela está fermentando, ela está assoprando por carvão, em vez do carvão, né, ele esfriar, está soprando por carvão acender mais ainda. São pessoas que têm o espírito de orgulho, e as pessoas que têm espírito de exaltação, elas também têm a língua ferina. Elas também agem com a língua, fermentando, incendiando uma cidade. Nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para ser apaziguadores. Nós não fomos chamados para incendiar uma situação. Ei, se isso acontece na sua vida, está na hora de despertar. Eu preciso de libertação. Se eu vejo uma situação, eu preciso apaziguar. Eu não posso, com a minha língua, soprar e fazer aquele carvão queimar mais. Fica uma brasa mais forte. Isso é influência do espírito de Leviatã. Vangloriar-se. Vangloriar-se quer dizer inflamar-se em um discurso, falar de forma orgulhosa, inflamar, se exaltar, se agitar. Deixa eu te falar uma coisa. Outra característica da pessoa que tem um espírito de Leviatã é uma pessoa que gosta de discutir e contender o tempo todo.
Em toda situação ela está enfiada numa confusão, ela está enfiada numa, ou ele está enfiado numa contenda, numa confusão. É sempre a mesma pessoa. Ei, desperta! Desperta! E não deixe esse espírito de Leviatã tomar conta da sua vida. E se você conhece alguém assim, manda essa live para essa pessoa ter um esclarecimento da palavra, porque está sendo dito aqui é a palavra, e é ela que liberta o homem. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. O povo perece por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Está dizendo aqui, vamos ler lá, outra referência para você, não é a minha palavra, não é a palavra da pastora Raquel, da serva do Senhor que está dizendo. 1 Timóteo 6,4. 1 Timóteo 6,4. Abre aí na sua Bíblia. Marque, nós vamos continuar falando, porque Leviatã tem muitas coisas para falar sobre ele. Nós vamos fazer uma outra live. 1 Timóteo 6,4 vem dizendo assim: esse é o orgulho e não entenda nada, mas tem o desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. E daí que nascem, olha só, como é tão maligno esse Leviatã, esse espírito de Leviatã. Olha o que ele traz com ele. Além de brigas, contendas, ele traz inveja, provocação, difamações e suspeitas malignas. Ô meu pai, isso é forte demais. Isso é forte demais. Grifa esse versículo aí e todos os outros que eu coloquei. 1 Timóteo 6,4. Eu vou ler de novo para você. Esse é o orgulho. O orgulho vem de quem? Vem de Leviatã. Então, Timóteo está falando desse demônio. Está falando dessa influência maligna. O orgulho. Esse é o orgulho. E não entende nada. Não entende nada de Deus. Por quê? Mas tem mais desejo doentio. O orgulhoso vira uma pessoa doente por discussões, por brigas a respeito da palavra de Deus. E daí nasce o quê? Quando a pessoa alimenta discussões e brigas e contendas, nasce o quê? Inveja. Inveja, provocação. Olha só que coisa horrível. Provocação, difamação. Pessoa difama o irmão. Na Bíblia fala, se você não amar o seu irmão, você não vai para o céu. Porque como você pode amar o seu irmão? Como você pode dizer que ama a Deus se não ama o seu irmão? Na Bíblia está falando provocação, difamação e suspeita maligna. São as pessoas que têm o espírito do orgulho. O orgulho não vem sozinho. Como na Bíblia fala, um abismo leva a outro. Quanto mais a gente aprende de Deus, mais santo a gente é. Aleluia por isso. Mas quanto mais a pessoa entra no abismo, mais profundo no abismo ela vai, e só sentimento ruim, só coisas ruins, só aprisionamento na mente e o coração cativo. Um coração cativo. Está dizendo aqui, difamação, provocação e inveja são atitudes de pessoas orgulhosas. O que tem a ver? Na Bíblia está dizendo que o orgulhoso, com o tempo, quando ele não é tratado, ele acaba desencadeando esse sentimento, acaba gerando dentro dele. Acaba gerando. Vamos lá. Tiago, no capítulo 3, 8 e 9. Vamos lá. Tá forte esse negócio aqui. Vamos lá. Tiago 3, 8 e 9. Vem dizendo assim: mas a língua ninguém é capaz de dominar. É o mal incontido, cheio de veneno mortal. Sabia que com uma palavra você pode matar alguém? Sabia que com uma palavra você pode matar um ministério? Sabia que com uma palavra você pode matar
agitar o sonho de alguém. Aqui está dizendo, com ela bendizemos ao Senhor, Pai, e também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Oh, como pode de uma fonte jorrar 2 tipos de água? Uma hora a água tá boa e uma hora a água tá amarga. Pelo amor de Deus. Isso é influência do orgulho que gerou todos esses sentimentos dentro da pessoa. Não tem como. A gente pode passar por um momento difícil, ficar chateado com alguém, sim, mas alimentar aquilo ali e gerar dentro de você mal, ser uma pessoa má, ser uma pessoa que difama, ser uma pessoa que provoca, ser uma pessoa que levanta suspeitas malignas, isso são consequências de uma alimentação do espírito de Leviatã, que é o espírito do orgulho e da exaltação. Porque quando a pessoa ela faz isso com a outra, ela está dizendo que ela é melhor. Ela está dizendo que ela é melhor que a outra. Porque ela é perfeita, ou ele é perfeito. Essa pessoa ela é perfeita. Mas a outra não. A outra tem isso, tem aquilo outro, tem aquilo outro. Ei, a nossa boca foi feita para jorrar água limpa. Para jorrar água doce. Para falar coisas do céu, para bem dizer, para louvar, para exaltar o nome do Senhor. Vamos lá. Deixa eu te falar uma outra coisa que acontece quando as pessoas elas estão influenciadas sobre o espírito de Leviatã. Lá em Jó 41, 20, que é o nosso texto tema, está dizendo assim, diz que o espírito maligno, ele é como uma panela fervente, ferver, agitar, espumar, como se estivesse borbulhando. Já viu aquela pessoa que ela é agitada o tempo todo, agitado o tempo todo, é borbulhante. Quando na Bíblia vem dizendo ferver, é uma pessoa que não para, é uma pessoa que fica o tempo todo agitada, borbulhante, fazendo isso, fazendo aquilo. Não na obra do Senhor, claro que a gente tem que trabalhar na obra do Senhor, mas com tranquilidade. Mas tem agitação que não é de Deus. Uma pessoa que é inquieta, uma pessoa que não para ouvir a palavra de Deus. Já trabalhou, porque não senta e não escuta. Borbulhando, na Bíblia vem dizendo agitada, borbulhando, espumando. Sabe o que é uma pessoa espumando? É uma pessoa que tem raiva. Uma pessoa que alimenta a raiva dentro dela. Olha quantos sentimentos ruins o espírito de Leviatã, que é o espírito do orgulho, ele traz para a pessoa. A pessoa fica com tanta raiva que ela espuma. Já viu aquela pessoa que fica com tanta raiva que você olha pra ela, ela não consegue falar nada de tanta raiva que ela tá? Ela tá espumando, ela tá fervendo por dentro. Ela tá doida pra explodir. Tá doida. Na primeira oportunidade que ela tiver, ela vai lançar tudo. Tá espumando. Ei, em nome de Jesus. Entenda os sinais. Resista. Combata e não deixa ser inflamado e nem ser influenciado por esse espírito maligno. E aqui eu termino. Aqui eu termino porque na próxima live eu vou dizer como ele ataca as pessoas. Como o Leviatã ataca as pessoas. Eu vou fazer a parte 2, porque tem muitas coisas para falar de Leviatã. Aqui nessa live a gente descobriu quais são as características do espírito de Leviatã, que ele é um espírito de orgulho, de exaltação, que ele é um espírito que domina a língua das pessoas, é um espírito que tem a vanglória, que tem a mentira, que tem a maldição, que gosta de contender, que gosta de discutir, que gosta de provocação, que gosta de difamação, que tem inveja, que coloca suspeitas malignas nas conversas. Rei, nós descobrimos hoje essas características de Leviatã, mas eu creio que se alguma delas tentar vir sobre a nossa vida, em nome de Jesus, nós vamos declarar falência dela, porque o que habita dentro de mim, o que habita dentro de nós é o Espírito. O que habita dentro de nós é o Espírito.
E o Espírito nos traz paz, nos traz alegria, nos traz coisas novas, nos traz tranquilidade, nos faz descansar em Deus. Então entenda todas as características desse espírito de Leviatã, que é o espírito do orgulho. Rejeite todas elas, por acaso, se você achar alguma em você. Porque a gente não está livre de ter, de repente, algum desses sentimentos dentro de nós. Mas o Senhor está nos dando oportunidade de rejeitar esse sentimento dentro de nós. Se tiver algum deles dentro de você, você pode rejeitar no dia de hoje esse sentimento e declarar que a sua vida é uma vida com o Espírito Santo de Deus, e que você quer ser liberto, que você quer ser liberta. E que esse sentimento não te domina mais, e que você não quer mais sentir isso, que isso te atrapalha, que isso te faz mal, que isso te afasta. O espírito de Leviatã, uma das características dele é fazer as pessoas se afastarem. O pastor tem falado que o cristianismo não é independência, porque independência é morte. Independência é morte. Mas o espírito de Leviatã faz a pessoa se afastar do corpo, faz a pessoa achar que ela tem sobre a vida dela todo o respaldo para falar dos líderes da igreja, para falar das situações, e que ela tá certa. Ei, e afasta as pessoas do convívio. A igreja, as pessoas são imperfeitas, os líderes são imperfeitos. Nós estamos no processo de libertação até o toque da trombeta. Então nós vamos lidar com pessoas imperfeitas, até na liderança. Mas o espírito do orgulho de Leviatã, ele é tão resistente que ele afasta as pessoas. Ei, o evangelho não é independência. O evangelho é comunhão, é união. A igreja somos nós juntos, sozinho não. A vara, quando ela é quebrada, ela sai do galho, ela seca. A vara, ela tem que estar conectada na árvore para ela ter vida. Em nome de Jesus, vamos repreender todos os sentimentos de Leviatã. Todos eles. Vamos rejeitar todos eles. E vamos ter o nosso caráter todos os dias transformado por Cristo. Por Cristo. Por Cristo. Tá bom? Você, se quiser que essa palavra alcance alguém, compartilha. Porque esclarecimento, a palavra que liberta, a palavra que traz vida, é a palavra que nos traz coisas boas e novas. Então compartilhe. Compartilhe essa palavra para a pessoa entender se de repente ela está nesse processo de Leviatã, se ela está sendo influenciada aí e não sabe, porque nós lutamos não contra pessoas, nós lutamos contra os principados e potestades e influências malignas. Então compartilhe essa live para as pessoas conhecerem um pouco mais desse espírito e de todos os sentimentos que ele coloca dentro das pessoas, para elas entenderem, repreenderem e rejeitarem dentro delas, tá bom? Eu agradeço a presença de todos vocês que participaram. Que Deus abençoe vocês. Compartilhe. E eu creio, se o Senhor permitir e a trombeta não tocar, na próxima terça eu estarei aqui para a gente continuar falando sobre agora como ele ataca as pessoas. Tá bom? Um grande beijo a todos. Obrigado. Vou ver quem participou aqui da live. Missionária Índia, Irmã Sônia, Irmã Carla, Bianca, Betânia, Vera, mais quem? Janaína, Carla, Alexandro Nogueira, mais quem? Seu Edson, Simone Pereira,
Mais quem? Mais quem? Mais quem? Mais quem? Gabriela Menezes. Gente, um beijo a todas vocês. Não deixe de compartilhar, tá bom? Um grande beijo. Amo vocês e vamos crescer. Estamos no tempo de crescimento. E esse crescimento que Deus tem para nossa vida, tá? Um beijo. Amo vocês. Fiquem na paz.